A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém extradição de Carlos Nathanael, dono da Telex Free. O empresário obteve cidadania norte-americana em 2009 e responde pelos crimes de fraudes nos Estados Unidos. Em outro caso, a segunda turma concedeu habeas corpus coletivo para ampliar direito de prisão domiciliar para todos os presos que são os únicos responsáveis por pessoas com deficiência e crianças até 12 anos de idade. A sessão da segunda turma começou com o julgamento de uma questão de ordem levantada pelo ministro Ricardo Lewandowski, envolvendo a extradição de Carlos Nathanael, dono da Telex Free. A extradição do empresário foi deferida pela segunda turma em setembro de 2020, mas um pedido de tutela antecipada solicitando a suspensão da sua execução foi deferida no início do mês, por decisão do ministro Marco Aurélio em uma ação rescisória. Para o ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo, o cumprimento da extradição deve continuar. Eu estou trazendo a questão de ordem no sentido de determinar o processamento regular da extradição, para que sejam oportunamente julgados os embargos declaratórios e, eventualmente, outro incidente processual que possa surgir. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, o empresário Carlos Nathanael obteve a cidadania norte-americana em 2009. Como ele é investigado por fraudes nos Estados Unidos, foi feito o pedido de extradição. A segunda turma do Supremo concedeu parte do pedido para que o empresário fosse extraditado e respondesse nos Estados Unidos pelos crimes de fraudes, mas nos termos da Lei de Imigração Brasileira, não ultrapassando 30 anos de prisão. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin julgou que a interrupção da extradição é válida e que há uma exceção nesse caso. O artigo 969 prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. E é o caso. A maioria dos ministros da segunda turma, no entanto, entendeu que o trâmite da extradição deve continuar. Nós temos no Supremo Tribunal Federal até mesmo a súmula 606, que impede habeas corpus contra ato de turma ou do plenário. Excepcionalidade que marca a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos por esta Corte, transitados em julgados ou não, impede, a meu ver, a sua suspensão por decisão monocrática de um único ministro. A segunda turma julgou ainda o habeas corpus coletivo com pedido de liminar que busca ampliar o direito de prisão domiciliar para todos os presos que são os únicos responsáveis por pessoas com deficiência e crianças até 12 anos de idade. O pedido foi feito por um estudante de direito com base na decisão do STF em 2018 que concedeu o benefício às mães presas. Esse dispositivo, na redação conferida pelo Estatuto da Primeira Infância, faz expressa distinção entre situações que envolvem paternidade e maternidade, porquanto estabelece que a substituição da preventiva pela domiciliar, no caso das mulheres, dependerá apenas da demonstração de que a mulher tem filho menor de 12 anos, enquanto, para o homem, exige que seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos incompletos. O relator, ministro Gilmar Mendes, ao votar a favor do pedido, ressaltou que a decisão irá impactar cerca de 31 mil presos em todo o Brasil que devem ser reavaliados para ter direito ao benefício. Destacou ainda que, nesta época de pandemia, a medida é pertinente para a garantia da saúde pública e ainda que estudos apontam a importância do contato com a família na fase da infância para definir traços de personalidade. Apesar de beneficiar os presos responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, é preciso entender que, antes de qualquer coisa, o dispositivo tutela os nascituros, as crianças e os portadores de deficiência que, em detrimento de proteção integral e da prioridade absoluta que lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, são afastados do convívio de seus pais ou entes queridos, logo em sua fase da vida em que definem importantes traços de personalidade.
Entendimento seguido por toda a segunda turma do STF. Foi estipulado ainda o prazo de 45 dias para todos os tribunais do país informarem sobre as medidas para a reavaliação dos presos responsáveis únicos por pessoas com deficiência e crianças até 12 anos. Só uma correção. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a extradição de Carlos Nathaniel, dono da Telex Free, e não Natanael, como eu falei. Desculpe.